Bem, esse é um breve resumo do que foi a minha trajetória até chegar no bodybuilding. Como toda criança, eu era uma criança meio extrovertida, até um pouco mais do que as outras. Tinha alguns problemas em casa, mas acredito que desde aquela época eu já tinha uma mentalidade muito forte. E isso vai ser muito importante nesse vídeo, para vocês entenderem como foi que eu construí um físico de forma totalmente sem condições para a maioria, mas para mim com todas as condições possíveis e melhor impossível. Pra começar, eu era uma criança que tinha alguns problemas de saúde, eu diria que muito mais em relação à asma. Minha mãe já ficou comigo várias vezes no hospital, internado, noites e dias e semanas e meses no hospital, porque eu tinha problema de respiração. Mas foi uma época que eu entrei pro jiu-jitsu, algo que realmente me salvou e algo que eu gostei à primeira vista. Fui um dos primeiros alunos de uma equipe aqui do bairro, que hoje em dia é muito famosa, e eu acredito que isso tenha sido primordial pro meu crescimento e pro meu desenvolvimento como um atleta mesmo, porque naquela época eu realmente já tinha a mentalidade de que eu tinha que fazer independente da condição que eu tivesse ali naquela hora, porque realmente até para graduar de faixa, eu tinha que falar com o meu professor para ver se ele podia fazer uma boa, sabe, para mim, porque eu realmente não tinha de onde tirar. Meus pais trabalhavam de forma informal, minha mãe limpando casa, fazendo faxina, meu pai indo pra feira todos os dias, debaixo de sol e chuva, e isso me desmotivava às vezes um pouco, mas também me motivava o dobro. Bom, o meu começo na musculação, ele é algo bem aleatório, porque eu entrei na academia de uma forma que nem eu mesmo esperava. Foi pelos motivos de eu acompanhar minha mãe. Ela ia, treinava com a minha tia, daí eu todo dia tava ali com ela, só que não treinava, ficava apenas ali sentado, observando. E quando foi no dia 18 de maio de 2021, eu resolvi fazer a minha primeira aula. Eu tinha realmente saudades de praticar algum esporte, passei a pandemia inteira. Pra ser bem honesto, desde 2019 eu ainda era uma pessoa bem sedentária, então a pandemia ela só aumentou ainda mais esse meu sedentarismo. Então, dia 18 de maio de 2021, eu entrei na academia, ainda até hoje eu lembro, eu fiz um treino de perna, e eu realmente achei muito da hora. Era algo que eu diria que foi amor à primeira vista, porque desde o primeiro dia eu já tinha uma certa noção. Antes mesmo de eu entrar, eu já pesquisava, como é que eu vou fazer pra botar um shape legal e tal. Até isso eu também não tinha tanta base, eu não tinha, quero ter esse shape aqui, não quero ter isso aqui. Na minha época se falava muito em abdômen trincado, né, um braço grande, uma coisa ali e tal, mas minha família tá aí fazendo piada com uns caras que treinam e não tem perna, que não sei o quê, e aí eu escuto isso, que eu tenho uma canela fina, e que eu tenho isso, que eu sou isso. Eu vou fazer isso diferente. Então, antes mesmo de eu começar a treinar, eu já pesquisava alguns vídeos de como que eu iria fazer pra realmente ganhar peso, entendeu? Porque eu via, eu sou muito magro, como e não engordo. Ou, sei lá, às vezes achava que comer um pratão de comida no almoço era um sinal de que eu engordaria, mas não, pelo contrário, eu realmente gastava muita caloria mesmo que sedentário. Então, essa época era uma época que eu tava trabalhando de servente, então eu consegui descolar um dinheiro pra comprar comida. Eu comprei amendoim, comprei aveia e comprei uma maltodextrina na época, que meu tio recomendou. Ele já treinava, mas estava parado. Então, assim foi o meu começo na musculação. Foi realmente um ano muito satisfatório. Com 2 semanas eu já tava vendo 3, 4 quilos. Então daqui a pouco despencou. Eu comecei na academia com uns 50 e poucos quilos. Tava num estado de desnutrição muito grande. E com alguns meses de treino e alimentação e um bom sono, eu consegui sair de uma versão totalmente arruinada da minha vida. Fora que eu tive muitos problemas mentais, né? Muita coisa que afetou a minha cabeça, coisas que de alguma forma me traumatizaram ali por um momento. Então, voltando à parte de mentalidade, isso mexeu com a minha cabeça de uma forma que eu não sei explicar, ainda não sei me expressar direito pra mostrar, falar o que se passa na minha cabeça, o que eu sinto, e todas as vezes que eu tô puxando o piso mesmo, e todas aquelas coisas começam a bater na memória. Então eu sinto como se eu tivesse superpoderes mesmo. Eu sinto que nada, absolutamente nada pode cruzar o meu caminho. Como diria um grande fisiculturista, conhecido pela maioria da musculação, Dorian Yates, você tem que ter visão de túnel, você tem que saber o que você quer, o que você almeja. Você tem que literalmente dar sangue e tripas, sabe? Você tem que entender que a musculação é uma coisa e o bodybuilding é outra. Então, a partir da hora que você entra pro mundo do bodybuilding, você tem que pisar o pé no chão e dizer, eu não tenho nada a perder aqui. E se perder, vai ser pagando preço, e tem o risco. E eu tô ciente disso, desde que eu decidi seguir essa carreira pra minha vida. Bem, e como eu já comentei, a minha parte de alimentação ela sempre foi algo muito, entre aspas, na doida. E é importante salientar que, antes de eu comentar sobre a minha alimentação, é muito importante eu relembrar um momento bastante humilhante da minha família, e principalmente muito mais humilhante para minha mãe. É algo que ela até hoje, ela nunca imaginou que aconteceria isso com a gente, que era
chegar no nível de passar fome mesmo, e a gente se mudou pra minha avó, e lá a gente sofreu mais humilhações, meu pai não trabalhava na época, então ficava muito difícil. Então, voltando, a parte da minha nutrição ao longo desse período se reflete muito mais na força de fazer com que eu sempre tive aqui em casa, né? Apesar de minha mãe e meu pai não ter tantas condições financeiras, eles fazem de tudo pra nunca faltar nada. Então, independente, mesmo que falte, eu sempre dei meu jeito. Chegou uma época, no meu segundo ano de academia, que eu fiz um bom tempo comendo farinha pra bater carboidrato, porque às vezes faltava arroz e tudo mais, então eu mexia. Você imagina, você enche um prato de carboidrato, de farinha, e literalmente empurra aquilo pra dentro do seu corpo. Enfim, é algo que foi um tempo realmente muito difícil, sabe? Eu me via assim sem chão muitas vezes, ficava às vezes acordado até mais tarde, até hoje é assim, comendo, empurrando comida, porque não é fácil. Eu acredito que chega a ser ainda mais difícil do que no treinamento. E isso nunca foi dificuldade pra mim, apesar de todos os empecilhos. Eu acredito que isso apenas me torna mais forte. Se não tiver o arroz, como às vezes não tem, se não tiver a banana, que às vezes também falta, eu ponho bolacha por cima da comida, ponho bolo, o que tiver, sabe? Eu tenho em mente que reclamar não vai trazer um arroz milagrosamente na minha mesa, não vai trazer uma penca de banana milagrosamente. Então eu aprendi a usar as armas que eu tenho ao meu favor, independente se fulano tá comendo filé de frango, com arroz temperadinho, com isso, com aquilo, com salada, e proteína, tal. A minha base sempre foi arroz e soja hoje em dia, pelo menos nos últimos tempos, essa é a minha base, arroz e soja. Mas no começo da minha academia, até metade ali, mais de 2 anos comendo cuscuz, e uma bacia de cuscuz e um ovo, na maioria das vezes, porque aqui em casa tem 4 pessoas, então não dá pra eu simplesmente pegar 10 ovos numa caixa. Então colocava um ovo e uma panela de cuscuz, mas dava o meu jeito, já vi muita piada, isso quando eu trabalhava na academia limpando. O pessoal chegava em mim na escada: quem tá comendo aí, quem tá comendo aí? Aí eu mostrava: assim não vai crescer não, tem que ter proteína. E simplesmente o pessoal não sabia nem do que eu passava, sabe, pra estar comendo ali daquele jeito. Será que eu não gostaria não de estar comendo 10 ovos aqui de proteína? Mas eu nunca deixei me afetar por isso, e eu acredito que valeu a pena, porque eu tô apenas passando por dificuldade, porque eu sei que nenhuma estrela brilha se não houver escuridão. No começo, a gente sai do ensino médio, então queremos rapidamente ingressar numa faculdade, queremos dar orgulho pra nossa família, meu filho é formado e tal. Então eu sei a cobrança que é você ir pra um caminho totalmente contrário pra minha família, até porque se você chegar neles e dizer que é bodybuilder, ou que se eu chegar neles e dizer que você é bodybuilder, eles vão vir na minha cara, por isso que é algo que eu trago dentro de mim. E pra eu chegar numa conclusão de que é isso que eu quero pra minha vida, eu não simplesmente acordei num belo dia e disse: eu quero viver de bodybuilder, porque eu sei o caminho que é difícil, eu sei como é desgastante, eu sei do tanto de sacrifício, tanto de abdicação que é pra você estar ali. Não é simplesmente vou virar bodybuilder pra ganhar dinheiro, pra ganhar fama. Não. Na verdade, eu nunca tive isso em mente. Tanto que eu até cheguei já a comentar com um amigo meu que eu não tenho esse meu objetivo de ganhar dinheiro, de ter fama, mas de mostrar o meu trabalho e ser o melhor atleta possível, de mostrar que não é porque eu moro na periferia de Fortaleza que eu vou nascer um merda e vou morrer um merda. E que é isso que a gente passa no dia a dia. É uma forma da gente se tornar mais forte, independente se a gente tem dificuldade todo dia, se todo dia zomba da nossa cara, se todo dia falta comida, se todo dia você vai treinar, você não tá bem mentalmente, você não tá bem, sabe? São essas coisas. E conforme muitas coisas foram acontecendo na minha vida, eu parei, sabe, pra pensar: por que tudo que eu tô tentando tá dando errado, e aqui na musculação, nesse esporte, absolutamente eu dou minha vida. Eu já tô fazendo algo aqui que é pro meu futuro e eu não percebi esse tempo todo, sabe? E um exemplo muito forte que eu gosto de comentar é que isso mexeu com a minha cabeça de vez. Foi quando eu passei no concurso. O resultado saiu mais ou menos em julho do ano passado, de 2023. E daí eles nunca costumaram fazer um concurso chamando uma pessoa só, sabe? Então eu passei nesse concurso, fiquei entre os 16, eles chamaram 15. Quando chegou minha vez, desde o ano passado, mais ou menos em agosto, eu fiquei esperando, fiquei numa felicidade absurda, fazendo planos: agora eu vou poder competir, agora vai ficar mais fácil de eu comprar isso, pra eu focar nos meus vídeos, qualquer coisa do tipo. Esperei agosto, esperei setembro, esperei novembro, outubro, esperei dezembro, esperei janeiro, fevereiro, esperei março. Meu padrasto liga e eles dizem: a gente não vai mais chamar. Eles pegam essa única vaga, era eu. O próximo a ser chamado seria eu. Eles pegam essa minha vaga e abrem um novo concurso com essa única vaga. Uma vaga para esse mesmo cargo. Absolutamente nunca fizeram isso. E nesse dia eu entendi que bodybuilder foi o que eu nasci para fazer. Então, essas são as minhas metas, que é me tornar um grande atleta de bodybuilding, independente se minha família apoia ou não. Eu sei que eu fui destinado a fazer isso pelo simples fato de eu amar cada treino, amar cada refeição, amar tudo em si.
mais do que ninguém, eu acredito demais no meu potencial, demais. Eu sei que eu posso ir muito longe, independente se eu vou ter ajuda, se eu vou ter suporte. Continuarei fazendo o que eu tenho e, claro, fé todos os dias que uma hora eu serei recompensado por todo o trabalho duro e, como consequência, vou poder ajudar meus pais, minha família, que sem eles eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Estou aqui por livre e espontânea vontade, por amar o esporte, por ser apaixonado por tudo que envolve. O Clebson, eu conheci esse rapaz há 5 anos, né? 5 anos. Esse rapaz trabalhava numa academia, e eu não posso dizer o nome, ele trabalhava com limpeza. Ele limpava lá na academia. O que acontecia? Depois que ele fazia o treino dele, o serviço dele, o trabalho dele, ele ia treinar. Eu percebia que eu estava dentro da academia. Eu percebia que o treino dele, eu dizia assim, mas esse cara trabalhou cansado. E ele treinava, fazia qualquer treino não. Ele fazia um treino de dar inveja. Os outros que passavam a olhar, eu percebia que ele estava dando sangue no treino. Eu percebi isso dele. Eu percebi uma força de vontade muito grande. Porque não é qualquer um que faz, termina o expediente de treinar. E não é qualquer treino. Aí eu chegava para ele e dizia, mas tá bom. Ele dizia, não, eu vou aumentar, preciso treinar. Dali eu percebi um cara que gosta da coisa. Eu via ele indo trabalhar, mas trazia a marmitinha dele. Na hora da comida, ele chegava lá, lá, comia. Eu percebia tudo isso, cara. Mas só que eu via muita garra, muita força de vontade. Ele não falando isso pra gravar, não. Eu tô falando isso que é o Gui. É um cara guerreiro. E isso, poucas pessoas chegam onde ele chega. Porque assim, os perrengues dele, não conta fora. O perrengue, ele já passou muito. E a gente passa com o perrengue também. Mas só que ele é um cara que se esforça. Ele é um cara que se supera, que se suporta. Quando você supera aqui, eu saio do treino. Eu já passei por isso, eu treinei com ele, eu saio do treino. E é isso que falta das pessoas de hoje em dia. Ah, porque falta coisa, porque falta não sei o quê. Ele não. Embora que ele tenha um dia mal, ele vem pra cá e faz o que tem que ser feito. Mas vai além. É isso que eu falo nele, que é persistência, agressividade, nisso aqui, na hora do exercício. Eu vejo nele motivação, vontade de chegar no objetivo dele, humildade. Ele nunca passou por cima de ninguém. É um cara que sabe conversar, sabe se expressar, não passa por cima de ninguém. Lá fora, ele é uma pessoa ótima, tem raiva na hora do treino, adrenalina na hora do treino, chega num nível. Às vezes eu olho esse colega assim e percebo que ele chega num nível diferente. Tá fazendo, tá doendo, ele tá gostando, ele tá rindo. Tá rindo da dor. E isso se chama vontade de treinar, vontade de chegar no seu objetivo. Ele já agachou com 200 quilos e ele é um cara natural. Entendeu? Agachar com 200 quilos, pessoa natural, são uma coisa, um cara que merece.